Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Para mim é sempre uma honra poder voltar a pregar, a falar saudade, falar um pouco de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o mal do século que tem assolado a todas as idades, a depressão. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Vamos falar a história de um homem, e é capaz de alguns aqui até se enquadrarem na história desse homem. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37 diz: Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito? É como que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, e com toda a sua mente, e ame o teu próximo como a ti mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No momento, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram meio morto. Acontece que um sacerdote que estava descendo por ali, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita que passou por ali olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual dos 3 foi mais próximo ao homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça o mesmo. Senhor meu Deus e querido amado Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos dar ânimo para vencer qualquer tipo de depressão, qualquer tipo de ansiedade, e que o Senhor me use para falar a respeito dessa história, e que essa história possa nos servir como norte para vencer o mal do século. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A cada 4 segundos, alguém morre com suicídio. O suicida, ele é um assassino. Ele primeiro se mata, é verdade, mas depois ele mata todos que estão à sua volta. Amigos, família, e por aí vai. Eles ficam presos dentro da sua gaiola emocional, achando que muitas vezes não vão conseguir carregar o fardo todo que estão com eles.
e continuar a caminhar com as suas próprias pernas. Evidente que falar aqui é fácil, porque eu não estou no corpo do outro para saber o que ele está passando, a dor que ele está passando. Eu respeito a sua dor, pois ela é só sua e só você sabe aquilo que você está passando. Porém, eu também acho uma baita coragem o suicídio. Imagine só, saltar de um prédio de uma distância considerável em troca de uma noite na solidão. Tirar a vida em troca disso. E o nosso coração, Deus está falando, batendo forte, parecendo que vai explodir no seu peito, falando para você deixar de ser egocêntrico, e que Ele vai cuidar de tudo. Porque os suicidas, eles não querem se matar. Olhe bem, os suicidas, eles não querem se matar, eles só querem matar a sua dor. Mas então, o que fazer? O que é a depressão? E ao longo disso tudo, eu vou colocar a depressão de um lado e cristianismo de outro. Você vai entender. Em primeiro lugar, colocar a nossa fé totalmente em Deus. Conhecemos pessoas que passam por problemas, passamos por problemas, luta daqui e luta dali, mas colocar a fé em Deus, por quê? É obviamente que, independente de crença, seja qual for, você tem que colocar a sua fé, depositar aquilo que vale mais do que a prata e o ouro em alguma coisa. Uns colocam a fé na ciência, outros colocam a fé no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento, outros no dinheiro. Eu decidi colocar a minha fé em Deus. Porque o que será que acontecer? Às vezes as pessoas colocam a sua fé em outras pessoas. Queridas, nada contra. Você coloca a sua fé aonde você quiser. Mas veja bem, se você não colocar a sua fé em Deus, você vai acabar se frustrando. Você vai acabar se decepcionando. Porque se você colocar a sua fé no dinheiro, uma hora o dinheiro acaba. E aquele negócio que você mais colocou a sua fé, acabou. Seja no seu conhecimento vai falhar, a ciência pode falhar, tudo pode falhar, as pessoas podem te decepcionar. E aí? Você colocou toda a sua fé nessa coisa, isso te decepcionou. Mas a única pessoa que não nos decepciona, o único ser que não nos decepciona é Deus, Jesus. O Espírito Santo grita aos nossos corações, falando para continuarmos firmes, pois Ele tem o controle sobre toda e qualquer situação. E olhe bem, depois que a gente coloca a nossa fé nessas determinadas coisas, parece que tudo foge do controle, e para o homem isso não pode acontecer, porque ele não gosta que as coisas fogem do controle. Porque quando as coisas fogem do controle, parece que nós somos um vaso e a gente se quebra, o nosso mundo se quebra. E será que a gente vai conseguir pegar aqueles caquinhos do nosso mundo e remendar de forma com que ele volte a ser como era antes? Certamente que não. Por isso que a todo momento ele fala que precisamos nascer de novo. Eu vou fazer você um vaso novo para que eu derrame da água do Espírito. Se você colocar a sua fé, as pessoas elas vão te decepcionar. Uma hora ou outra alguém vai te decepcionar. A depressão, veja bem, ela não é uma tristeza.
Uma vez eu vi um vídeo do cantor do Linkin Park, Chester. 36 horas antes de suicidar, ele estava feliz, se divertindo com a sua família, coisas do cotidiano, sabe? Numa reunião familiar, 36 horas antes de cometer suicídio. E o que acontece? Essa depressão não é uma tristeza profunda, mas é quando a pessoa ela perde a graça da vida. Porque ela perde o controle e o diabo fala ao ouvido dela que ela não vai mais conseguir lutar pelos seus sonhos, porque o mundo dela já está quebrado, ela não vai conseguir atingir as suas metas, ela não vai mais conseguir atingir os seus objetivos. E cada um sabe o Getsemane que passou, o martírio que passou. Cada um sabe o calvário, o cárcere que passou. E o diabo fica lá, tentando fazer com que você perca a graça da vida. E a ansiedade ajuda nisso, por quê? Nunca existiu pessoas tão ansiosas, e eu falo por mim, ansiosas por causa do trabalho, ansiosas por causa de problemas familiares, ansiosas por causa do cotidiano. Alguns psiquiatras falam da síndrome do pensamento acelerado. Porque se nós olharmos para trás, vamos comparar um bebê nos dias de hoje e um imperador de Roma no auge. O bebê tem mais informações do que o imperador de Roma, por causa que a nossa rotina é meio louca. É informação para cá, é informação para lá, é igreja, trabalho, problemas familiares. Nunca se viu pastores se suicidando por causa de depressão, de perder a graça da vida. Isso é falta de Deus? Eu não acho que é falta de Deus. Porque eu li essa parábola justamente para isso. Porque nós muitas vezes somos esse homem, assaltados por ladrões, esmurrados até ficarmos meio mortos. Só que aí Deus envia o bom samaritano, porque Ele tem planos para nós. O recomeço, o mundo se quebrou, por isso que Deus faz tudo novo, porque o recomeço é a maior oportunidade que Deus dá para o ser humano. Fé em Deus. Para quem tem fé, não existe um fim, apenas o início de uma nova era. E aí Ele envia esse bom samaritano, como a própria palavra fala, Mateus 11, 28, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Por isso que Ele criou o princípio do descanso, senão ninguém aguenta. Nós precisamos descansar, nós somos humanos, Jesus sabe disso. Ele saiu do seu trono para ver como é que estar na nossa pele. Porque quando nós conversamos com uma pessoa, olha, eu já passei por isso que você está passando, é mais reconfortante. Nós precisamos desabafar. E às vezes encontramos alguns sacerdotes e alguns levitas que passam e não sentem a mínima compaixão de ver, de olhar e não precisa dar dinheiro ou essas coisas, mas você está precisando de algo, eu posso te ajudar, você está bem? Como você está? Porque você não precisa falar nada, você não precisa falar, olha, em Romanos capítulo 8, verso 1 diz, mas você pode estar lá só para ouvir, porque essa pessoa precisa desabafar de alguma forma.
o samaritano e o levita. Muitos dizem por aí, eu gosto de falar, as pessoas às vezes não falam para o problema, elas guardam para si, porque geralmente quando ela lá atrás quis falar, muitas pessoas falaram, isso é frescura, isso é falta de Deus. Sabe aquele meme do Robin e do Batman? Que o Robin sempre fala uma besteira e o Batman dá um tapa na cara, né? É a mesma coisa. Isso é falta de Deus. Que falta de Deus o quê, rapaz? Isso aí não é falta de Deus. Isso aí é a alma cansada de tudo. E ela precisa de ajuda. Por isso que Jesus está na união, onde um ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. O Eclesiastes, que fala, ainda bem que são dois, melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. É assim que funciona, sempre vai ser assim. Mas as pessoas não sentem a compaixão de ajudar umas às outras. Se eu não sentir compaixão, o cristão ele tem que sentir compaixão. 1 João 4,20, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu não vejo? E às vezes a gente fica, essa ansiedade nos atrapalha. Eu já falei, eu falo por mim, ela atrapalha de tal modo que a gente, puxa vida, eu poderia ter pensado mais, porque a mente está ocupada demais. Você tem que se distrair. Filipenses 4, de 6 a 8, diz, para não andarmos ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes disso, que as vossas súplicas e ações de graças sejam com o coração agradecido, e assim a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. E aí ele fala, ocupe a vossa mente com tudo que é santo, tudo que é bom, de boa fama, que todas essas coisas ocupai o vosso entendimento. Não deixe o diabo entrar na sua cabeça. Por isso que fala do capacete da salvação, do escudo da fé, que Paulo fala em Efésios 6, da armadura do cristão, para nós estarmos edificados e forjados em Deus. O bom samaritano é Jesus. Ele vai de encontro conosco para nos salvar dessa depressão, desse baixo astral, desse desânimo. Eu repito, a depressão não é uma mera tristeza. É simplesmente quando a pessoa ela perde a graça da vida. E devemos tomar cuidado, porque a depressão ela só torna uma doença quando a pessoa morre. Quando a pessoa está viva, é frescura, ingratidão. Eu não posso falar isso. Mesmo que, eu já conheço, eu já passei por isso, eu sei como é que tudo vai passar, isso é frescura, para de ser ingrato. Não, mesmo que pareça frescura e ingratidão, não fale isso, porque ela não tem o mesmo emocional que você. Eu não tenho o mesmo emocional que um velho de 70 anos, eu não tenho o mesmo emocional que uma criança de 3. Jesus, ele diz que você tem que entender a luta dessa pessoa, e pelo que ela está passando, e ajudar. Hoje em dia,
Muitos jovens estão tomando remédio, perdendo a vida e se matando. O cristianismo, eu falei que ia colocar numa balança depressão e o cristianismo. Cristianismo, o que é? Será uma religião? Que a gente senta aqui, que a gente coloca o nosso estereótipo de sacerdote levita, vai na igreja 2, 3, 7 vezes por semana? Eu tenho certeza que é um modo de vida. O cristianismo é um modo de vida. Se a pessoa fala para mim, o que é cristianismo? Abre lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Essa é a parábola do cristianismo. Para mim sempre vai ser. Você ajuda, você vai atrás. É um modo de vida. É estar junto. Por que está acontecendo isso com você? Por que você está passando por isso? Você precisa saber. Ok, você quer tomar remédio? Vontade, faça o que você quiser. Mas o maior remédio é desabafar. Se não comigo, com fulano, com ciclano e com Deus. Não há pessoa melhor para desabafar com Deus. Jesus, ele passou por tudo isso que você está passando. Com certeza ele ficou depressivo. Mas ele não se entregou à depressão. Para o que estava faminto, ele passou fome no deserto. Para os humilhados, ele foi humilhado, falando que a sua cura era de demônios. Para aquele que estava machucado, Jesus foi ferido e moído. Você foi traído? Um relacionamento? O mundo acabou? Porque você perdeu o emprego? Porque você terminou com seu namorado? Ou namorada? Jesus entende a sua dor. Jesus, ele foi traído, abandonado e passou pelo Getsemane. Olhe só para a vida de um cristão como é que é. Provavelmente você já foi traído. Você já passou por um Getsemane. Não ache que você, eu vou colocar a minha fé em Deus, então eu não vou ter mais ansiedade. Não é por aí. Jesus, ele teve ansiedade. Ele, o Deus Todo-Poderoso, a ponto de suar sangue. Então, quem sou eu para achar que eu não vou sofrer? Você vai sofrer, mas você vai estar com Deus. Você vai passar por maus bocados. As tempestades vão vir, mas Jesus vai estar no barco. Ele sempre está no barco. E se ele não estiver, ele vai estar olhando para o barco, dizendo, calma, não é um fantasma, não é nada parecido, não é um monstro, sou eu. Pedro, se você quiser vir até mim, você pode vir. O que te impede? Não deixe de lutar só porque as pessoas falam coisas a seu respeito que não são verdade, pois Deus fala coisas a seu respeito que são muito maiores do que as outras pessoas falam. As outras pessoas não sabem nada da sua vida, Deus sabe. E Ele tem o controle de tudo. Se nós perdemos o controle de nossas vidas, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Você imagine, Jesus, todo mundo fugiu, Ele ficou abandonado. Não tem nada pior do que Ele dizer, Eli, Eli, lema sabachthani.
Porque às vezes uma das maiores dores é a pessoa se sentir solitária, abandonada, achando que não vai dar mais em nada. Mas eu digo que Deus tem um plano para tudo. Quando você se sentir sozinho, você já se sentiu sozinho? Deus entende essa sua dor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz que não veio tentação sobre-humana. Não veio tentação sobre-humana para você. Mas fiel é Deus e vai cumprir a sua promessa. Quando vocês forem tentados, Ele vai dar uma válvula de escape para que possais suportar. Quando você estiver no seu limite, Deus vai fazer você superar esse limite. Foi assim com Abraão. O limite dele era Isaac. E Deus proveu um cordeiro. A válvula de escape era o cordeiro. A mesma coisa com Moisés. A válvula de escape era o mar vermelho. O que eu vou fazer para atravessar esse mar? Ele abriu o mar. Josué era as muralhas. Deus quebrou as muralhas. E o Filho de Deus era a morte. Deus o ressuscitou. Nós precisamos de gente, amigos, para nos estender a mão. Caminhar conosco. Porque Deus é tão bom, que Ele coloca as pessoas no nosso caminho para nos manter firme. Eu sou muito grato a Deus pelos amigos que Ele me proporcionou. Porque eu sempre fui introvertido. Eu sempre fui assim. Mas Ele colocou amigos na minha vida que me ajudaram. Ou no colegial, no trabalho, nesta igreja. E Deus coloca amigos na sua frente, para que vocês possam suportar. Provérbios 18, 24. O que diz? Um irmão na adversidade. Jesus é o bom samaritano. E sabe aquela história do suicídio? Jesus, ele vende aquilo que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os inseguros. Sensatez para os incautos. Esperança para os abatidos de coração. E para os suicidas, uma vírgula para continuar escrevendo a sua história. Coloque-se de pé. Enfim, eu não sei o que se passa até agora na sua vida. Não sei se você está com síndromes. Eu acredito que não. Mas quem sou eu para saber? Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente acha que ela está bem, mas às vezes ela não está. Eu não sei o que se passa. Mas se nós colocarmos todos os nossos questionamentos, dúvidas, aos pés da cruz, se Deus vai responder, se Deus vai resolver o seu problema, eu não sei. Mas você encontrará descanso. E é o que a sua alma precisa. Senhor meu Deus e querido amado Pai, eu não sei o que se passa na vida de cada um que está aqui, essa noite. Mas eu sei que o Senhor dará descanso, Pai. Nos ensina a ser bons samaritanos. Que essa palavra vá fundo ao nosso coração, que nós possamos praticar como um modo de vida o cristianismo, aquilo que o Senhor plantou nos nossos corações, Pai. Que toda depressão, toda ansiedade
que traz sufoco à alma de cada um aqui, caia por terra em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. Porque para a fé não existe um fim, apenas o início de uma nova era. Nós te bendizemos porque o Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida. E o Senhor vai transformar toda a rotina cansativa, Pai, em João 10:10, que é uma vida abundante. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.